lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar do filme Para Todos os Garotos que Já Amei 2 PS Ainda Amo Você. E o filme é adaptado do livro de mesmo nome, que é escrito pela Jenny Han. Inclusive, esse livro aqui, ele é uma trilogia e vão ter sim os 3 filmes. Inclusive, eles já até terminaram de gravar o terceiro filme. Eu conversei com eles em entrevista aqui no canal, com Noah Centineo e a Lana Condor. E o link tá aqui na descrição. Então, olha, pra você não perder nada das novidades dos filmes e da série, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago para vocês aqui. No primeiro filme, a gente viu a irmã da Lara Jean distribuir as cartas que ela escrevia para todos os garotos que ela já tinha amado ao longo da sua vida, desde a infância. Isso resultou ela acabar se tornando a namorada do Peter Kavinsky, que é um dos garotos mais populares da escola. E esse segundo filme, a gente ainda vê os reflexos da entrega dessas cartas com a volta do John Ambrose, que acaba trazendo alguns questionamentos e algumas dúvidas na Lara Jean. Como eu falei no início do vídeo, essa obra ela é composta por uma trilogia em que o terceiro já está gravado, e é muito interessante porque a gente vê um crescimento na produção comparando o segundo com o primeiro muito grande. Então é bem provável que o terceiro acompanhe essa grande produção que foi esse segundo filme. Você consegue perceber tanto em alguns aspectos da fotografia ou até mesmo em planos mais abertos e aéreos que te situam onde está acontecendo a história, inclusive porque a gente vê eles fazendo algumas coisas em prol da faculdade, que já é uma pré-introdução para o terceiro livro, que é mais focado na faculdade. E com isso o filme traz uma fotografia muito bem feita, muito bonita. Eu acho que esse filme ganha em todos os aspectos do primeiro. Você vê que dinheiro acaba ajudando a você contar muito bem uma história. O primeiro já é muito bem contado. Eu amo o primeiro filme de paixão, e principalmente como eles têm uma amplitude, como eles conseguem ter mais locações aí ao longo desse filme. Isso também me deixa bastante curiosa de como vai ser o terceiro filme, principalmente com a vinda das faculdades. E isso, inclusive, é uma das coisas que até desencadeia aí nesses questionamentos da Lara Jean. Então eu gosto muito da narrativa desse segundo filme, porque a gente vê, por exemplo, a vinda do John Ambrose, que ele é basicamente a Lara Jean de calça, sabe? Então, como também tem um distanciamento nas coisas que ela gosta com relação ao que o Peter gosta de fazer, eles têm gostos muito diferentes. Então tem alguns momentos aí do filme que você fica meio com o coração em dúvida. Então é muito interessante acompanhar essa trajetória da Lara Jean, e acaba se intensificando mais ainda com toda a questão da Jen, que ela já tinha um ciúme, até porque o relacionamento do Peter com a Lara Jean iniciou para fazer ciúme nela, pelo menos da parte do Peter. Mas aqui a gente vê um pouco mais sobre a história dela e o certo vínculo que ela tem com o Peter, e isso pode causar algumas conturbações aí no relacionamento dos três. Para Todos os Garotos 2, ele é um filme que discute bastante sobre a primeira vez. Então a gente vê aí um primeiro encontro, o primeiro namorado, a primeira vez, e isso consecutivamente acaba tornando um filme bastante romântico. Ele já era um filme de comédia romântica, um filme sobre romance, mas aqui se intensifica, e eu gosto muito de como a produção conversa com esses aspectos. A gente vê muito no figurino da Lara Jean. A gente vê que ela tem um figurino que é muito mais romântico, em que é bastante colorido. A gente sabe que a personagem, ela já é contente, ela já é alegre, tanto que o Peter no primeiro filme ele até chega a falar sobre o senso de estilo dela, que é bastante apurado. Então as roupas dela sempre foram algo que chamou muita atenção, mas nesse segundo filme elas são utilizadas também para contar essa história. Então, por exemplo, a gente vê logo no início, no seu primeiro encontro, ela com cores vivas, que é o vermelho da paixão, do amor, e as roupas contam tanto essa história que até certo momento do filme elas chegam a se tornar cinzas, porque a vida tá sem cor, a vida tá monótona, assim como o próprio cereal da Lara Jean sempre é um colorido Fruit Loops, e agora ela come o cereal que não tem cor, ou até mesmo uma roupa que acaba tornando quase que um conto de princesa, um conto de fadas moderno, em que a própria Lara Jean veste um vestido de princesa em certo momento em que tem o baile. Então eu gosto muito de como o figurino dela
faz essa narrativa sobre o romance e sobre os sentimentos do que a Lara Jean tá sentindo. E ter essa percepção que esse filme, ele é um conto de princesa moderno, é muito bom porque a gente passa a compreender melhor a construção de alguns personagens, como o próprio Peter Kavinsky, que é o cara popular que reparou na garota, que era tímida, não era tão conhecida assim, e ele acaba sendo um cara super legal. Ou até mesmo o John Ambrose, que é um cara lindo, maravilhoso, mas que ficava ali nas sombras do melhor amigo. E eu gosto muito das discussões que esse filme traz, porque a Lara Jean, em certo momento, ela se questiona, né, como que é estar namorando e ter o namorado que ela sempre quis, o namorado perfeito, mas ainda assim poder estar interessada em outra pessoa. E eu acho legal a gente ter esse questionamento, principalmente nessa fase, e como que acaba que a imaginação dela também tem um ganho aí na história narrativa. Eu gostei muito de certo momento que tem até um plano sequência, então eu gosto muito do movimento de câmera e dos posicionamentos que combinam junto com a entrada dos atores nesses momentos, então enriqueceu mais ainda toda essa questão da imaginação. Eu gostei muito de como foi feito aqui. Outra discussão que também é muito importante é com a Jen, porque a gente sempre vê que elas tinham uma briga desde o primeiro filme, seja por uma questão da popularidade, depois por causa do Peter, e eu gosto muito que esse filme traz o momento delas, principalmente por toda essa questão de rivalidade feminina e também da gente conseguir compreender melhor as duas versões da história. Então eu acho um momento muito necessário e eu gostei muito que tem esse momento no filme, até porque, como a gente está falando de um segundo filme, é uma história bastante complementar pro final dela no terceiro filme. Então eu acho que esse momento especificamente vai ser muito importante pro crescimento e do que a gente vai ver da Lara Jean no terceiro filme. Mas eu acho que o grande feito desse filme realmente, e isso independe de produção, e eu acho que é por isso que ganhou todo mundo no seu primeiro filme, é a química dos personagens. Sério, as pessoas que foram escaladas para esse elenco, elas são maravilhosas, todas funcionam, tanto uma questão da Lara Jean com o Peter Kavinsky, é uma explosão desses dois, eles chegaram até a comentar sobre isso aqui no canal, que também é uma questão da química dos próprios atores. If his aura is to about here, and if I penetrate that aura just a little bit, that chemistry is just it's just like a boom. Mas até mesmo a Lara Jean, o John Ambrose, tudo combina. As irmãs Coven, gente, é uma coisa que é muito gostosa de acompanhar a dinâmica dessas irmãs. A irmã mais nova nem se fala, é uma graça, muito esperta, eu gosto muito dessa personagem. E também a vinda de novos personagens e você dá mais destaque para personagens mais coadjuvantes. Então a Jen tem um peso um pouco maior e diferente nesse filme, até mesmo o amigo do Peter, eu acho que ele tá muito bem e é muito legal, e também todo o envolvimento da prima da Jen. Então eu gosto muito de como esses personagens são trabalhados e a gente consegue perceber também um ganho nesses personagens nesse segundo filme. Para Todos os Garotos 2 é um filme que enriquece e se engrandece com relação ao primeiro em todos os sentidos. O primeiro já tava bom, ou seja, esse segundo tá melhor ainda. Ele é um conto de princesa moderno que a gente precisa, e é isso. Essa questão resume muito bem com relação a esse filme, porque ele é um filme de comédia romântica tão bom, tão bem feito, tão bem produzido, que eu não via há anos. A gente vê muitos filmes adolescentes sendo soltos na Netflix, até porque existe uma demanda a ser cumprida. Tem alguns que eu já falei aqui que eu acabei não gostando, mas Para Todos os Garotos que Já Amei e Para Todos os Garotos que Já Amei 2, toda essa obra completa é uma obra que eu gosto muito e que eu tenho um carinho muito grande, e que todos os personagens funcionam e são muito bem desenvolvidos. Se você não assistiu o primeiro filme, eu super recomendo sempre que você assista o primeiro filme, mas caso você esteja muito ansioso para assistir esse segundo, porque todo mundo tá assistindo, eu acho que ele te explica muito bem os pontos principais do primeiro filme, que você consegue entender em alguns diálogos, em algumas cenas, e conforme também o filme vai crescendo, algumas questões do primeiro filme acabam voltando, então você tá bem situado sim no que tá acontecendo nesse segundo filme.
Como eu falei, como o terceiro filme já tá todo gravado, eu tô muito curiosa pra ver como que vai ser o desfecho dessa história, que tem sido bem fiel com relação ao livro, algumas pequenas mudanças, mas eu gosto muito de como tem ido essa história aí. Então, olha, deixa aí nos comentários o que você achou do filme, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!